Olá, meu nome é Eduardo Perotti e hoje eu vou falar um pouco sobre herança nos diagramas de classes para a matéria de engenharia de software. Rapidamente, o que é um diagrama de classes? Bem, um diagrama de classes ele pode ser compreendido como um tipo de UML que facilita a estruturação e compreensão na modelagem de sistema financeiro, pessoal, um aplicativo, até mesmo um jogo, um MMORPG. É muito importante que se tenha um diagrama de classes para que nós saibamos a interação entre os personagens, entre as skills, entre os diferentes itens que compõem o jogo. Por exemplo, se tem um herói que ele é de uma certa classe específica, então se ele tem uma certa habilidade específica, como que funciona isso? Ele está herdando de alguém? Tem alguma classe que vai compartilhar uma característica com outra? Ou, na verdade, não tem nada a ver as classes, elas são isoladas? Então, o diagrama de classes ele é muito importante para que a gente possa modelar toda essa estrutura e que para que se possa ganhar tempo no futuro programando. Então, ele é uma etapa inicial, é uma pré-fase, digamos assim, que ela vai facilitar muito a produtividade e vai auxiliar muito no desenvolvimento futuro. Na imagem a gente tem um exemplo, por exemplo, de um item, de um herói, de um personagem, todas as entidades. Né? Então a gente tem entidade item, entidade herói, entidade personagem, jogo e adversário. Na entidade personagem, a gente tem ali algumas características básicas, como força, HP, defesa, e as declarações subsequentes. Então, é um byte, é um int, é um char, o que que é? Mas não vamos entrar nisso porque não é o foco do trabalho. Só comentando rapidamente. Bem, então indo direto pro que interessa, o que tem a ver a herança com subclasse e superclasse? Primeiramente, a gente tem que definir o que é uma subclasse e o que é uma superclasse. E como está dito no slide, né, uma subclasse ela é um subgrupo ou subtipo de uma entidade. Ou seja, ela é uma classe filha, ela deriva de alguma coisa. Pegando a etimologia da palavra, sub, né, então ela é inferior, de certa forma, no sentido de que ela deriva de alguma coisa. Então tem alguém que está acima dela, hierarquicamente falando. E a superclasse, ela é uma entidade maior, é uma entidade mãe. Então, tem aquela relação de mãe-filho ou pai-filho, né? E uma frase muito usada, muito comum para se definir se é uma subclasse, se essa estrutura está correta, é a seguinte. A gente coloca o nome da subclasse ali, né? O tipo. Subclasse é uma espécie de superclasse. Toda subclasse ela vai ser uma espécie de superclasse. Se em algum momento a gente for substituir e essa frase não fizer sentido, a nossa lógica está errada. Então, ou a gente está empregando errado, ou a gente está sendo redundante, talvez, e tem alguma falha na nossa lógica, né? E aí precisa ser reestudado para cada caso. Um exemplo bem simples é o seguinte: todo estudante de pós-graduação é um estudante. Todo estudante de ensino médio também é um estudante. E dessa forma, a gente tem que estudante é uma superclasse, é uma classe maior que engloba tanto pós-graduação quanto ensino médio. Então, o que a gente conclui? Tanto pós-graduação quanto ensino médio são estudantes. E, de fato, estudantes de pós-graduação, estudantes de ensino médio são estudantes. Então, essa lógica que a gente empregou, utilizando a frase anterior de que subclasse é uma espécie de superclasse, ela está correta. Porque estudante, ela vai ser a classe maior, a classe mãe, e a gente vai ter as classes derivadas dela, que seria pós-graduação e ensino médio. Agora a gente tem um outro exemplo. Cachorro é um animal. Gato é um animal. Gato é cachorro. Essa frase ela não está correta. Por quê? Animal, ela é uma superclasse, gato também é uma subclasse e cachorro também é uma subclasse. Porém, não tem uma lógica por trás. Então, se a gente fosse empregar num banco de dados, na modelagem de um sistema, estaria completamente errado. Não tem sentido lógico. Porque a gente sabe que gato não é um cachorro. Então, assim como foi estudado, ela precisa ter um sentido. Né? Precisa ter coerência na hora que a gente for utilizar da frase subclasse é uma espécie de superclasse. Então é sempre bom nós nos atentarmos a isso. Bem, e a herança? A gente falou de subclasse e superclasse. Mas onde entra a herança nisso? A herança é exatamente a relação entre a subclasse e a superclasse. Por quê? Com a herança, a herança ela vai ser responsável para fazer com que a subclasse herde todos os atributos e métodos da superclasse. Isso que é a herança. Então é por isso que é tão importante ter consolidado os conceitos de subclasse e superclasse.
No livro do Fundamentals of Database Systems, do El Masri, ele diz o seguinte: uma entidade ela é dita membro de uma subclasse quando herda todos os atributos como membro de uma superclasse. Esse seria o conceito. Mas então, o que seria a especialização e a generalização? Sabendo o que é a herança, fica bem mais tranquilo de desdobrar especialização e generalização. Vamos começar então primeiro com a especialização. A especialização é um processo que vai definir um conjunto de subclasses de uma entidade, que também é chamada de superclasse de especialização. A partir de determinadas características, a gente pode criar um conjunto de subclasses que vão precisar de um certo grau de especialização, como, por exemplo, profissões ou trabalhos. Todos nós sabemos que existem diversas profissões: secretário, engenheiro, técnico, médico, dentista, professor, enfim. Existem infinitas profissões. E todas essas profissões, elas têm uma base em comum, então seria a base do trabalho, ou de você ser um funcionário, porém, elas são diferentes entre si. Elas derivam de uma superclasse comum, de uma mãe, né, de uma classe mãe, digamos assim. Então, elas vão estar herdando a mesma superclasse, porém, elas são diferentes. Então, a gente precisa diferenciar elas. Como? O acesso, direitos, deveres, salários e diversas outras características intrínsecas. Como, por exemplo, no exemplo de ML que a gente tem aqui, a gente tem um animal. A gente tem o leão e o cavalo. Tanto o leão quanto o cavalo são animais. Porém, a gente tem diferenças próprias de cada espécie. Por exemplo, o leão, ele vai ter juba. O cavalo não vai ter juba. O leão, ele vai caçar. O cavalo, em comparação ao leão, ele vai fugir. Então, tudo isso é muito importante para a gente definir a especialização. Lembrando também que vai se abordar daqui a pouco a generalização, mas o conceito de especialização e generalização, geralmente, eles estão juntos. Eles podem ser compreendidos da mesma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, uma característica de especialização, como tem aqui, a gente também está tendo uma característica de generalização para uma superclasse, para uma classe mãe, que é animal. Então, a gente está generalizando cavalo e leão como animais, ao mesmo tempo que a gente está especializando eles, olhando de cima para baixo, como sendo cavalo e leão, que eles são diferentes. Aqui a gente tem um exemplo do livro do Navário, que ele utiliza exatamente a questão do empregado, da secretária, o engenheiro e o técnico. Todos eles, o engenheiro, o técnico e a secretária, eles estão no mesmo vínculo, ou seja, um vínculo empregatício. Porém, a secretária, ela pega aqui, por exemplo, o E4 e o E5. E o engenheiro, ele está pegando o E2 e o E7. O engenheiro pode... a secretária, o engenheiro, o técnico, eles podem pegar um mesmo? Podem, eles podem ter características em comum. Só que não vão ser todos, eles não estão pegando todas as relações. Eles são diferentes, eles estão diferenciados. Bem, e a generalização? A generalização é um processo que vai suprimir as diferenças entre tipos de entidade, identificando padrões e os agrupando em uma mesma superclasse. A partir das diversas características que têm em comum, a gente pode diminuir elas do individual e agrupar elas numa superclasse maior, generalizando essas características numa classe mãe, visto que a classe filha vai herdar todas elas, todos esses atributos por herança. Um exemplo: caminhão, carro e moto. Caminhão, carro e moto são subclasses, pois possuem características distintas. Elas servem para propósitos diferentes, número de rodas diferentes, aerodinâmica, peso, tamanho, número de pessoas que comporta, enfim, diversas peculiaridades. No entanto, a gente também tem diversas características em comum. O carro, ele possui uma velocidade máxima, ele possui uma placa, ele possui uma forma de ser visto, de ser monitorado ali pelo governo, enfim. A gente tem um número de passageiros, a gente tem um preço. Mesma coisa com o caminhão, ele tem uma placa, ele tem um monitoramento, só que ele tem um preço. A gente consegue ver exatamente essa relação, que carro, caminhão, os dois eles estão sendo generalizados numa superclasse, que é o veículo, que possui preço, a placa de licenciamento e o ID do veículo são iguais. Então, tanto o carro quanto o caminhão vão possuir essas três características e vão estar herdando da superclasse veículo aqui.
melhor do que fazer duas subclasses, ou do que fazer duas entidades totalmente separadas ali, carro e caminhão, a gente pode unir elas por meio de uma superclasse, que é a veículo, diminuir o número de características aqui, então a gente estaria otimizando, né, porque estaria sendo declarado duas vezes aqui desnecessariamente, visto que a gente poderia aqui, por exemplo, generalizar para uma superclasse e declarar apenas uma vez, e tudo aquilo que for diferente, que for necessário especializar, a gente vai fazer aqui na subclasse. Então, é por isso que tanto a generalização quanto a especialização, elas estão muito fortemente ligadas. Porque vai depender de como nós olhamos para um diagrama de classes, ou um ML, enfim, porque a gente pode ter tanto a generalização quanto a especialização. Por exemplo, se a gente olhar de cima para baixo, a gente está tendo uma generalização. Mas se a gente olhasse de baixo para cima, obviamente desconsiderando que as características estão em comum, a gente poderia estar tendo uma especialização. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o número de passageiros e o limite de velocidades no carro são um tipo de especialização, de certa forma, com relação ao caminhão e ao veículo, a identificação do veículo, o preço e a placa de licenciamento, elas são generalizações para carro e caminhão. Então, é nessa relação que ocorre. É algo muito intrínseco, muito próximo ali, muito tênue, né? E é muito importante que a gente saiba diferenciar esses dois para que a gente possa programar da melhor forma possível um sistema, um banco de dados, enfim, o que for necessário. Muito obrigado. Até a próxima.